entendendo a ceia do Senhor. Nós retomamos hoje a confissão e vamos tratar do segundo sacramento ordenado pelo Senhor, que é a ceia. Hoje nós vamos ter um capítulo um pouco longo da confissão que nos orienta a compreender os textos da palavra e que nos ajudou na sistematização de alguns assuntos, mas que o mais importante é o que a palavra de Deus nos ensina. Eu vou projetar a confissão e projetar os textos bíblicos. Quando forem os textos, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fique à vontade. A ceia do Senhor Jesus foi instituída por Ele na mesma noite em que foi traído, para ser observada nas igrejas até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente e ser um testemunho do sacrifício de sua morte. E aqui a gente tem, então, o que é a ceia do Senhor. O que é aquele momento em que cada um de nós que cremos em Cristo, a gente vai ver sobre isso, pega aquele pão e aquele vinho e então come o pão, bebe o vinho. O que é esta celebração, esta ordenança, este sacramento? E aí, aqueles irmãos, eles nos ajudam a entender, e essa definição, ela está, obviamente, como toda a confissão, fundamentada na Escritura. E de onde eles tiraram isso daqui? 1 Coríntios, capítulo 11, os versos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A citação daqueles irmãos, a ceia do Senhor foi instituída por Ele, na mesma noite em que foi traído, é então uma regra, em obediência ao Senhor nós devemos seguir, estabelecida para toda a igreja, em toda a história. O Senhor instituiu a ceia, e aí nós temos os textos paralelos de Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João, que é apenas uma menção, João capítulo 13. Ali, se nós pegarmos todos esses textos e juntarmos, há repetições, mas às vezes um complementa o outro com algum detalhe. Naquela hora, naquele momento, poucas horas antes do Senhor Jesus, então, ir para a cruz, ele estabelece a ceia. E aqui Paulo, em 1 Coríntios, ele está fazendo o quê? Ele está obedecendo o que o Senhor ordenou. Ele está falando para a igreja lá em Corinto, estabelecendo como deve ser feita. Se nós lermos um pouco antes, o que ele trata, ele corrige algumas práticas, porque ali estava, infelizmente, uma bagunça na igreja, onde eles se reuniam para ter refeições e faziam misturado com a ceia, e não havia ali temor, reverência àquele momento.
O contexto era diferente do nosso. Hoje nós temos um momento, no período do culto, para celebrar, mas naquele contexto era diferente. Paulo vai escrever esta carta regularizando ou estabelecendo, ou melhor, reafirmando o que o Senhor Jesus havia estabelecido. Olha lá o versículo 20. Pois eu recebi do Senhor. Lembra que Jesus deu as instruções para os seus apóstolos, mas Paulo não estava naquele momento. A palavra não especifica, mas é muito provável que quando o Senhor aparece a ele, nós não sabemos, o fato é que ele está recebendo diretamente do Senhor, o Senhor reafirma para o apóstolo Paulo que ele já havia estabelecido para os 11. E aí então ele está dizendo como deve ser feito. Nós vemos Paulo escrevendo aqui, mas logo no início da igreja, no capítulo 2 de Atos, o que acontece? O Espírito Santo vem, ele capacita aqueles irmãos a pregarem o evangelho para 17 nacionalidades que estavam ali reunidas naquele momento. O Senhor converte 3.000 pessoas pela instrumentalidade do apóstolo Pedro, aquele mesmo que estava com medo há pouco tempo, e que agora no poder do Espírito Santo prega. Há uma conversão, e o texto diz que aqueles irmãos, eles o quê? Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Então, obedecendo o que o Senhor Jesus diz, o texto de Atos capítulo 2, verso 42. E qual a razão da ceia? Fundamental, que é o que o Senhor disse: fazei isto em memória de mim. Coma o pão, beba o vinho em memória de mim. Por quê? Porque o pão representa o meu corpo, o vinho representa o meu sangue, lá na cruz. E é isso então que é a ceia do Senhor. E uma outra maravilhosa lembrança, quando eu estava preparando e lembrei desse texto que deve ser o nosso grande anelo, é que ele fala: façam isso em memória de mim, todas as vezes, até que eu venha. Nós anunciamos a cruz, a morte de Cristo, até que ele venha. E aí então, lá em Mateus capítulo 26, verso 29, eu me lembrei dessa promessa maravilhosa. Tão literal quanto foi aquele momento da ceia do Senhor, tão literal quanto era partir o pão no início da igreja em Atos, tão literal quanto a ceia lá em Corinto, e nós quando ceamos, ela é literal, nós realmente pegamos elementos. O Senhor faz uma promessa ali em Mateus 26, 29, ele diz assim: mas digo-vos que desta hora em diante eu não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Irmãos, essa é a última ceia que eu tenho com vocês, mas daqui a um tempo, quando eu voltar, nós vamos ter uma ceia juntos. Isso é literal. Fico pensando no tamanho da mesa, né? Não é problema para o Senhor, né? Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, celebrando numa ceia do Senhor Jesus. E ele está na ponta, sabe aquela expressão, né? Quem está na ponta da mesa, paga a conta. Ele já pagou. E nós vamos estar com o Senhor, imagina, vê-lo, de estar com Ele, com uma multidão incontável, todos aqueles que creram no Evangelho. Quando Jesus voltar e estabelecer novos céus e nova terra, todos os cristãos da história estarão com Ele na ceia dele. Nós nunca mais é literal, vamos esquecer o que Cristo fez por nós aqui, nem na nova realidade. Por isso que Ele traz ainda nas suas mãos a marca dos cravos, para que daqui 1 bilhão de anos, 1 zilhão de anos, se eu e você cremos, nós jamais esqueçamos que nós estaremos lá por causa dele, do Evangelho. Os irmãos da confissão continuam. Além dessa lembrança, eles dizem:
para confirmar o que é a ceia do Senhor, para confirmar os crentes na fé e em todos os benefícios dela decorrentes, para promover a nutrição espiritual e o crescimento deles em Cristo, para encorajar o maior engajamento deles em todos os seus deveres para com Cristo e para ser um elo e um penhor da comunhão com Ele e de uns com os outros. Por isso que a ceia do Senhor tem esse momento tão gostoso para aqueles que creem. Quem não crê, infelizmente, não entende, acha que é um pedacinho de pão. Como é momento a expressão de comunhão com o Senhor e entre os que são dele. Quando os cristãos se reúnem para a ceia do Senhor, então há uma realidade espiritual. A gente vai ver que não é a realidade, por exemplo, que o catolicismo diz, mas há uma realidade espiritual. Os salvos pelo Evangelho, e aí a minha pergunta, você que está aqui, creu no Evangelho? Você tem convicção? Não, eu ouço, não, você, houve um momento em sua vida, que você creu no que Cristo fez. Você tem a ver aquela certeza, você se reconheceu pecador, porque a palavra de Deus diz que você e mediante a ação do Espírito Santo mostrou para você, e que você não podia mudar isso, nunca pôde. O fato de vir à reunião domingo, por exemplo, não muda ninguém. Você viu que os seus atos, as suas tentativas de obedecer à lei de Deus, elas eram e são inúteis. Ninguém pode ser justificado diante dele pela obediência da lei. Mas você ouviu também que Deus amou você. Quando eu digo você, é você que crê. E você então viu, ele morreu por mim. Ele derramou o seu sangue para me perdoar. Ele me atraiu na cruz, ele me fez morrer. E na sua ressurreição ele me deu uma nova vida, ele me perdoou dos meus pecados. Eu creio. Você crê no Evangelho? Porque se você não crê no Evangelho, nada do que a gente está tratando aqui tem a menor importância. O meu pedido ao Senhor é que o Espírito revele, só Ele pode, o Evangelho para cada um de vocês. Paulo vai, inclusive, ao tratar da realidade espiritual, e é um texto difícil, esse de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 a 21, ele vai falar da realidade espiritual, que é a ceia, em contraposição a cultos pagãos que adoravam deuses que na realidade são demônios, e que nós que participamos do corpo de Cristo jamais podemos participar disso. 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 a 21, Paulo diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Verso agora 21, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que eu quero, e que os irmãos, melhor dizendo, da confissão trouxeram esse texto, para mostrar que há uma realidade espiritual na ceia do Senhor. O cálice da bênção é o vinho, que aponta para o sangue de Cristo derramado. O pão aponta para o seu corpo imolado na cruz. A mesa do Senhor é a ceia e que não tem nada a ver com a mesa dos demônios. O que quer dizer isso? Que nós, como cristãos, não devemos participar, e aí especificamente no texto de Coríntios, de realidades, de celebrações religiosas que não são as que têm Cristo como Senhor e Salvador. Paulo está escrevendo num momento muito paganizado, onde havia muitas religiões que adoravam falsos deuses, e
sempre que a palavra diz de falsos deuses, há uma realidade espiritual, que ele diz aqui, demônios. O que Paulo quer dizer, portanto, é que há essa realidade na ceia do Senhor. Não que os elementos sejam, mas que eles apontam para a verdade espiritual da cruz. E daí a importância de como, quando eu e vocês participamos da ceia, nós entendermos e crermos nisso. Sim, que o pão é pão, o vinho é vinho, mas eles apontam para Cristo, para a cruz de Cristo. Os irmãos da confissão continuam. Nesta ordenança da ceia do Senhor, Cristo não é oferecido ao Pai, nem qualquer sacrifício real é feito na celebração da ceia, para a remissão do pecado dos vivos ou dos mortos. A ceia é apenas um memorial do sacrifício único que Cristo fez de si mesmo sobre a cruz de uma vez por todas. E aqui então há um contexto que aqueles irmãos da confissão, 1689, escrevem. Eles estão vivendo num embate agora que é contrário ao catolicismo romano. E o que o catolicismo romano defende quando eles então têm o momento da hóstia molhada no vinho? E que eles defendem ou definem como sendo a ceia. E ninguém melhor do que eles para nos responderem. Aqui eu tenho duas definições. O que é este momento para eles? A Santa Missa é a renovação incruenta, significa sem derramamento de sangue, do sacrifício do Calvário. Missa não é culto. É o mesmo e único sacrifício infinito de Cristo na cruz que foi solenemente instituído na última ceia. Nesta cerimônia ímpar, Cristo é ao mesmo tempo vítima e sacerdote, se oferecendo a Deus para pagamento dos pecados na ceia e se aplicando a cada fiel seus méritos infinitos. Na missa, nosso Senhor Jesus Cristo se imola novamente para nossa salvação, como ele fizera no Calvário, embora na missa seja sem um sofrimento físico. Então, a missa é a repetição do sacrifício segundo o catolicismo. A Eucaristia é o sacramento central do catolicismo romano, consoante o qual, através das palavras pronunciadas pelo padre, daí a razão de ter que ser um sacerdote que celebre, pão e vinho se transubstanciam, respectivamente no corpo e no sangue de Cristo. Transubstanciação significa mudança de substância, ou seja, aquele pão, quando o sacerdote, o padre, ele faz a entrega, aquilo ali passa a ser literalmente o corpo de Cristo, e o vinho passa a ser literalmente o sangue. Isso é o que é ensinado. Essa palavra se refere à mudança miraculosa do pão e do vinho em respectivamente corpo e sangue do nosso Senhor, que aconteceu na ocasião da última ceia. Bom, mas é isso que a palavra de Deus diz? Não. Primeiro ponto é que Jesus ressuscitou. Nós acabamos de falar que nós vamos estar com Ele. Ressuscitou de maneira corpórea, fisicamente. Jesus há um Deus, há um homem na Trindade hoje. Ainda que a gente não consiga compreender isso. Jesus ressuscitou dos mortos fisicamente. Então, como o corpo dele pode estar num pedaço de pão? Lucas capítulo 24, versículo 7 e o versículo 39. O ideal é que a gente pudesse andar em todo o texto, mas nós temos que pincelar aquilo que, para rebater esse ensino de que o pão passa a ser corpo e o vinho passa a ser sangue. Diz assim a palavra, Lucas 24, versos 7 e 39. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O Senhor Jesus está dizendo isso. Ele tinha que passar pela cruz. E no versículo 39, então,
o que acontece? Jesus está ressurreto. E aí então ele diz: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Ou seja, Jesus ressurreto para sempre não vai se manifestar em um pedaço de pão fisicamente. Esse é um ensino errado. Ah, mas é um detalhe. Hebreus capítulo 9, versos 24 a 28, não é um detalhe. Porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas. E esse texto é maravilhoso. Hebreus 9, 24 a 28, vamos ler aqui verso a verso, tentar compreender. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. O que é? O que era o tabernáculo no Antigo Testamento? Era uma representação física do tabernáculo celeste, ou o templo, a mesma coisa. E o autor dos Hebreus está dizendo, Jesus não entrou num templo de homens, ele entrou no templo dos céus. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Por quê? Porque o sumo sacerdote, representando o povo, ia lá, toda vez tinha que fazer sacrifício pelos pecados dele e do povo. Toda vez tinha que fazer isso. Mas isso o que era? Figura de Cristo. Cristo veio e agora chega com isso. Para com essa aí. Agora o Cordeiro de Deus é imolado de uma vez por todas, e todo aquele que crê não precisa mais de sacrifícios sendo feitos todas as vezes. Então não é oferecido repetidas vezes. Entende que o conceito católico erra aqui? Versículo 26. Se assim fosse, tivesse que fazer todas as vezes, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, e aqui a maravilha, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo feito uma vez, consumado na cruz. Essa é a maravilha de ter sido feito uma única vez. Quando eu e vocês pecamos, eu vou pedir perdão para o Senhor, mas o perdão já foi dado há 2000 anos na cruz. Isso é importante, irmãos. Não é o meu sacrifício de pedir perdão, não é que o meu pedido de perdão vai me levar a Deus. Olha, o pedido do perdão está baseado no que foi feito de uma vez por todas na cruz. Isso é o Evangelho. E o autor aos Hebreus, ele diz que isso, de uma vez por todas, ele usa uma comparação que nós sabemos. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Quantas vezes nós vamos morrer? Fisicamente? Uma só. Então, assim como o homem morre, isso é uma figura para nós entendermos a literalidade, e todo mundo compreende, morre uma vez, Cristo morreu uma única vez. Foi suficiente, plenamente suficiente. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez. Aqui a gente poderia entrar em escatologia, mas deixa para lá. Não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Foi uma vez só. O sacrifício já está feito, consumado. Não precisa fazer, não precisa repetir nada. O que a gente faz na ceia é lembrar do que ele já fez de uma vez por todas. Então não é uma coisa, algo sem importância. Aqueles irmãos da confissão, então, conclui, e aqui o contexto, eu não estou fazendo meia culpa não, né? Mas o contexto é radical. É também uma oferta espiritual de todo louvor que é possível oferecer a Deus em reconhecimento ao sacrifício feito por Cristo. O sacrifício católico romano da missa
como é chamado, é totalmente abominável e uma injúria ao sacrifício pessoal de Cristo, que é a propiciação única por todos os pecados dos eleitos. Não estou fazendo meia-culpa quando eu disse, era o contexto. Tinha um contexto, mas era muito sério, e é muito sério, à luz da Escritura. Ele apareceu uma vez por todas. Foi feito um único sacrifício, suficiente para perdão de todos os nossos muitos pecados. Eles continuam: no cumprimento desta ordenança, o Senhor Jesus determinou que seus ministros orem e abençoem os elementos pão e vinho, separando-os do seu uso comum para o uso sagrado. Os ministros devem tomar e partir o pão, tomar o cálice e, partindo eles mesmos desses elementos, dá-los também ambos aos demais comungantes. E aqui, entenda, o sagrado não é que aquele, às vezes, a gente terminou o momento da ceia do Senhor e fica aqui, os pães, as crianças vêm pegar, não, tem que fazer como uma religião que faz, tem que enterrar. É verdade que tinha que enterrar o pão? Olha só, irmãos, como a gente tem que tomar cuidado. O pão e o vinho nunca vão deixar de ser pão e vinho. Eles são uma realidade para aqueles que creem em Cristo. No momento em que eu e vocês estamos comendo, nós estamos lembrando do corpo de Cristo, do seu sangue derramado. Mas o sagrado está nisso. Não é que parece que aquele, caiu o pão no chão. Não, não é isso. A nossa tendência religiosa, a gente está tão impregnado disso que parece que a gente faz isso. Sempre tem que tomar esse cuidado. Os irmãos não estão falando que é sagrado. Agora, como ele é um pão e um vinho usado regularmente, esse momento, Senhor, esse pão e esse vinho representam o corpo de Cristo. É isso que a palavra ensina. Lá o texto de 1 Coríntios 11, 23 e 25, lembrando da ordenança, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, daí então que os irmãos estão dizendo, separando o seu uso comum para o uso sagrado, entende? Deu graças e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, tomou um cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Este é o sacralizar, mas não que os elementos tenham algo místico em si mesmos naquela hora. É muito importante, irmãos, entendermos isso. Nós fazemos isso por quê? Porque Ele, o Senhor, ordenou. Por que tem a ceia? Porque Deus mandou. Porque o Senhor, que nós professamos amar, mandou. E como tudo que Ele manda tem um propósito, Ele não precisa mandar para dizer que é Deus, Ele manda porque tem um propósito. O propósito é que lembremos do que Ele fez, lembremos que Ele vai voltar, tenhamos comunhão entre nós quando estamos celebrando. Agora, Ele disse, e nós vemos isso, Paulo dizendo lá, examine-se o homem. Como é que é esse exame? Esse exame é, você creu em Cristo? Cristo é sua vida? Você creu no Evangelho? Por isso que a gente sempre está falando aqui do Evangelho. Não importa o assunto que nós estejamos tratando da palavra, nós temos que ter como base o Evangelho, senão corre um grande risco de virar religiosidade sem a base. E aqui, o que ele ordenou? Ele ordenou que somente os cristãos participem, por isso que nós alertamos todo momento de ceia, olha, você só deve participar se você creu no Evangelho. Primeiro, a gente não vê coração, e graças a Deus por isso. Segundo, nós não vamos ficar colocando aqui, não. Se você está diante de Deus, sendo alertado pelo que a palavra de Deus diz, e você faz de qualquer maneira, entre você e Ele. Então ele diz,
que somente os que creem, que seja pão e vinho. Nós temos a exceção do suco, que deve ser só para aqueles que têm alguma dificuldade, porque é fruto da videira, então o suco também é. Mas a ordenança é vinho, e aí não, aí tem aqueles que tentam, não, mas aquele vinho ele não era alcoólico, né? Aí assim, aquela linha meio vai para uma religiosidade, já começa a estabelecer regras, né? Não, era vinho mesmo, se tomar muito se embriaga. E que seja no encontro dos irmãos, por isso que nós não cremos na ceia virtual. Não, tem que estar junto. Hoje está em moda virtual, quer virtualizar tudo, né? Ainda bem que a morte de Cristo não foi virtual. Então é no momento da reunião da igreja, pode ser 2, 3, pode ser 100, 200, 1000. A igreja é aqueles que creem. Agora, o que o Senhor não ordenou? Isso também é muito importante. Ele não ordenou que seja somente um cálice, porque lá estava Jesus e era só um cálice, então só pode ser um cálice. Olha a tendência à religiosidade, não tem que ser um cálice só. E todo mundo tem que passar esse cálice, todo mundo beber um pouquinho. Hoje, então, ninguém participaria da ceia, né? Não, ele não, o contexto é impressionante, alguns irmãos eles não conseguem, o contexto eles estavam em 12 homens, uma sala pequena e fez isso, mas não que tem que ser somente um cálice, porque aquilo ali é mais sagrado, é mais espiritual, não, copinho de plástico, tacinha de plástico também vale. Então ele não ordenou que fosse só um cálice, ele não ordenou também que fosse todo domingo. Quando vocês se reunirem, não estabelece. Eu, particularmente, gostaria que nós tivéssemos sempre. Mas não é isso que importa. Quanto mais, melhor. Quando fizer, tem que ser de acordo com o que é a Escritura. Ele também não diz que tem que ser pão sem fermento. Olha, irmãos, você, mas tem gente que... Tem, irmãos. Tem a religiosidade, legalismo que nós trazemos. Eu não tenho nenhuma característica legalista em mim, mas a maior parte tem. A gente traz isso e quase que, e alguns círculos veneram os elementos. Não é isso. É Cristo, só Ele. Negar o cálice ao povo, adorar os elementos, levantar ou carregá-los perante o público para adoração e guardar os elementos para que qualquer outra finalidade supostamente religiosa, tudo isso contradiz a natureza desta ordenança, bem como a intenção de Cristo ao instituí-la. Lembra? Então, não só tem que ser diácono e o diácono mais maduro para servir. Não, a esposa do diácono, onde está isso? Mas a gente faz isso, a gente já discutiu isso aqui, inclusive. Quem poderia não servir? O reverendo Flávio queria que, assim, tem que conversar com ele antes. Não, irmãos, não é isso. O importante é que nós tenhamos discernimento, que é o que nós vamos ver, do que aqueles elementos, é brincadeira, viu, irmãos? O Flávio, ele não é tão assim, tá? É brincadeira também essa parte. Somos seres religiosos com uma tendência enorme e perigosa de sacralizar as coisas. Vestimentas, ou não? Vamos dizer, eu me lembro que na primeira igreja batista, quando o pastor não pregou de terno, mas foi quase, todo domingo era de terno. E aí não pregou de terno, foi um escândalo. E teve um irmão que falou assim, a roupa do médico é aquela roupa branca. A roupa do bombeiro é aquela roupa vermelha. A roupa do pastor é o terno. Olha só, irmãos, gente que crê no Evangelho e que tem esses conceitos, como nós temos de vez em quando. Estilos musicais, uma liturgia, não, ela tem que ser desse jeito. Você tem 1 minuto e 45 segundos para oração introdutória, depois tem que ter o salmo. Não.
Porque existe um temor e tudo com ordem, sim, mas isso é muito perigoso nós caminharmos com uma regra que a palavra de Deus não estabelece. E é maravilhoso, eu estava pensando sobre isso, Cristo na nova aliança estabeleceu apenas 2 sinais exteriores. Não é maravilhoso? Só tem 2, batismo e a ceia do Senhor. E que a gente quer colocar um pouquinho mais de coisas assim. Que o Senhor nos livre dessa característica legalista. Os elementos exteriores desta ordenança, devidamente consagrados para os usos que Cristo ordenou, possuem uma correlação com Cristo crucificado. De fato, embora os termos sejam apenas usados figuradamente, quando Jesus diz, este é o meu corpo, eles estão fazendo questão de enfatizar isso, ele está falando, isso simboliza o meu corpo, na realidade. Às vezes eles são chamados pelo nome das coisas que representam, isto é, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Se bem que em substância e em natureza continuem sendo apenas pão e vinho, como era antes. Está claro, né, irmãos? São simples. Quando Jesus disse que Ele é a porta, e quando Jesus diz que Ele é o Cordeiro de Deus, ou melhor, João fala dele, ou Ele é o caminho, aí e agora? É uma metáfora, é uma linguagem que aponta para uma realidade espiritual. E aqui os irmãos trazem um ponto que é importante, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 30, então, que eles falam aqui, que há uma correlação com Cristo crucificado. E aí é o ponto da realidade espiritual que há. 1 Coríntios capítulo 11, versos 27 a 30. E lembra, Paulo está escrevendo aqui, olha, quando vocês forem cear, cuidado. Essa é a exortação. Ele diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E não, isso é só um pãozinho e tal, vai lá. Não, olha só, apesar de ser pão e ser vinho, literalmente não mudar aquela realidade. Se uma pessoa celebra aquilo sem ter compreensão, olha como é sério, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que isso significa na prática? O texto não nos mostra, mas que houve inclusive consequências que ele vai dizer de pessoas que ficaram fracos, doentes e alguns morreram inclusive. Nós não temos que ir por esse caminho de então querer saber, não, se é isso, aquela, não é esse o nosso papel. O papel é exortar e que cada um de nós faça esse exame. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Olha como é sério. Pessoas, naquele contexto, quem está escrevendo é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então ele fala com essa autoridade. Houve pessoas que sofreram fisicamente por não discernir. Aqui a palavra se cala, irmãos, a exortação é aqui. Não é papel nosso ficar querendo identificar isso e aquilo, não, a palavra cala-se aqui e nós também. Eu já ouvi, por exemplo, se você está em pecado, não deve participar da ceia. Bom, a gente precisa saber o que é estar em pecado. Se é alguém que, por exemplo, passou por todo o processo bíblico de exortação, de disciplina, de chamar, que leva tempo, e aquela pessoa não se arrepende, se rebela, o que aquela pessoa é? De acordo com o Senhor, ela é um publicano, ela não crê no Evangelho. Então ela não deve participar. Se é isso estar em pecado, que é uma pessoa que se diz cristã, mas que quando confrontada pela palavra de Deus, ela não se arrepende e confessa o seu pecado, eu estou falando de um processo que leva tempo, né, da noite para o dia, se é isso, aí tudo bem. Agora, se o está sem pecado, e a maioria das vezes é assim, se você cometeu algum pecado, bom, então ninguém vai participar da ceia do Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Não, se você não, peraí,
ninguém vai participar. Irmãos, a cada dia que passa, eu vejo que eu sou mais pecador. A santificação não é um processo de eu vejo que eu sou mais santo, eu vejo que eu sou mais pecador diante do Deus Santo. É o inverso do que a gente vê hoje, uma falsa exaltação, uma falsa santificação. Santificação, irmãos, é cara no chão, porque é diante de Deus. Então eu posso ir, não. Por isso que se examine. Eu e vocês vamos examinar e vamos ver coisas que o Senhor precisa tratar. O Senhor tem misericórdia. Me perdoe. Se arrependa. Fale com Ele naquela hora e receba o perdão dado na cruz. Para aqueles... o que o texto diz? Então coma. Ele coloca o cuidado, então ele diz, então você pode participar, examine-se e então coma. Esse exame só pode ser feito por aqueles que creram em Cristo. Um cristão reconhece seus pecados, pede perdão, recebe o perdão já dado na cruz e então participa. Se houver algo que precisa ser tratado entre a igreja, esse irmão vai lá conversar. Vai tratar, não necessariamente naquela hora, mas ele foi movido pelo Espírito Santo, participou, pediu perdão. Olha, irmão, você me perdoa, hoje o Senhor falou comigo, pela sua palavra, eu participei da ceia, eu pedi perdão, quero te pedir perdão pelo que eu fiz. E acabou. O irmão John Gill nos ajuda a entender, aliás, esse irmão, quero encontrá-lo lá no céu, tenho muito a agradecer, ele tem sido uma bênção para mim. São pessoas, essas que sem discernir a ceia, são pessoas não regeneradas, pois não têm vida espiritual neles e, portanto, não podem comer e beber no sentido espiritual. Eles não têm a luz espiritual e, portanto, não podem discernir o corpo do Senhor. Assim, são todas essas pessoas que, embora possam professar e ser penitentes pessoas e crentes em Cristo, e ter conhecimento dele e amor por ele, e ainda assim não têm verdadeiro arrependimento, nem produzem frutos adequados para isso. Essa pessoa professa a Cristo, mas ela não creu em Cristo, e a exortação é para aqueles que professam a Cristo e que vão participar sem discernir o corpo. Não é para um cristão genuíno que tem esse discernimento, nenhum de nós plenamente, mas que o tem, e que não se arrependa, e não, se você cometeu um pecado, você não pode participar. Aí se você participar com essa consciência, você está cometendo um pecado, é mentira. Por isso que enfatizamos, é uma realidade espiritual, não é uma transformação de elementos, mas há uma realidade espiritual. Não é um sentimento, não é um arrepio, mas é algo crido pela fé, exatamente igual crer no Evangelho. Você crê no Evangelho? Você sentiu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Você tocou alguma coisa? Não, mas eu creio pela ação do Espírito Santo. Eu creio no Evangelho. Então creia que quando você está participando da ceia do Senhor, aquilo ali aponta para a cruz, aponta para o que o Senhor fez. É isso. A ceia do Senhor. A mesma fé que me foi dada para crer no Evangelho é aquela que é dada para que eu possa compreender e crer na ceia, como apontando para o que Cristo fez. E por último, as pessoas ignorantes e ímpias, visto não estarem propriamente adequadas para desfrutar da comunhão com Cristo, ímpio é sem piedade, sem Cristo. Portanto, são indignas da mesa do Senhor e não podem tomar parte nestes santos mistérios, nem a eles serem admitidas. Alguns grupos tentam restringir isso, mas não dá. Entende? Restrição humana, colocar regras, ser membro. Tem pessoas que são membros que não creram no Evangelho, infelizmente. E tem pessoas que creram em Cristo e ainda não são membros, sim, ela não pode participar.
São tentativas que nós fazemos para estabelecer um impedimento que só o Espírito Santo pode fazer. É por isso que não devem ser admitidas, nós devemos exortar, mas cada um de nós está diante de Deus quando participa do pão e do vinho, sem que cometam um grande pecado contra Cristo, que foi o que Paulo disse. Qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo juízo para si. E termino com esse texto que nós já lemos. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Mas e se uma pessoa, ela não creu em Cristo, ela não cria, e aí ela participou da ceia, e depois um dia ela creu no Evangelho, e aí ela entendeu, pecado imperdoável, irmão, só tem um. É a rejeição obstinada ao Evangelho até o fim, a blasfêmia do Espírito Santo. Se essa pessoa fez isso, ela vai se arrepender, vai receber o perdão do pecado dela, como qualquer um de nós. Mas e o que nós podemos aplicar, irmãos? Que o Senhor trate com cada um naquele momento que nós celebrarmos a ceia, que nós tenhamos um momento de alegria, de lembrar o que o Senhor fez, mas também de temor e reverência pelo que o Senhor fez.